Salve, salve, galera do terceiro ano, professor Paulo falando. Vamos retomar aí o estudo do capítulo 44, as interações entre os alelos de um gene, para a gente poder finalizar esse capítulo e vocês já fazerem aí mais uma carga de exercícios. Essa nossa videoaula, pessoal, ela está focada ainda no estudo dos tipos sanguíneos, só que hoje o nosso enfoque é no sistema RH. O sistema RH foi um sistema descoberto após alguns anos da descoberta do sistema BO e também pelo Landsteiner, né? Então nós vamos dar continuidade a esse estudo para vocês conhecerem como é que é esse sistema de determinação, que também é fundamental aí nos processos de transfusão de sangue. Vamos lá, galera, vamos começar. Então vamos iniciar o estudo do sistema RH conhecendo um pouquinho do fator RH. Pessoal, é legal que vocês já, antes de eu explicar qualquer coisa, já tenham um olhar da seguinte maneira para o fator RH. Pessoal, o fator RH, ele é também, como eu expliquei nos fatores do sistema BO, ele é uma proteína que está na membrana das hemácias das células de alguns seres humanos. Então, da mesma forma como Landsteiner para o sistema BO descobriu que algumas pessoas tinham certos tipos de proteína na membrana da hemácia, alguns anos depois ele descobre uma outra proteína, tá? Então o fator RH, pessoal, ele também é um fator presente na membrana das hemácias das pessoas, não de todas, mas de algumas pessoas, tá? Então vamos ver como é que foi essa descoberta. Galera, então essa descoberta foi realizada pelo Landsteiner também e com a participação de alguns colaboradores, quase 40 anos depois da descoberta do sistema BO. Galera, o Landsteiner estudou um certo macaco, que era chamado aí de macaco reso, ou macaco rhesus, como está aí na imagem. Mas, pessoal, esse macaco hoje ele não tem mais essa nomenclatura, ele se chama hoje macaca mulata, né? Na época o nome científico dele era macaca rhesus. E hoje mudou aí a denominação científica, é chamado de macaca mulata. Pessoal, esse macaco, ele é um animal aí que tem também fatores sanguíneos nas suas hemácias e o Landsteiner resolveu aí fazer um estudo. Então agora, galera, vamos ver o que o Landsteiner fez para chegar e conseguir criar esse sistema aí chamado de sistema RH. Pessoal, então o Landsteiner vai e isola em laboratório aqueles anticorpos produzidos pelo coelho, tá? Então o coelho produziu anticorpos e o Landsteiner isola esses anticorpos. E o que ele faz, pessoal? Ele pega esses anticorpos que ele chamou de anti-RH, até o porquê do RH, né, galera? Lembrem aí por causa do macaco rhesus, né? Então ele usou as duas primeiras letras do nome do macaco para denominar esse fator sanguíneo. E aí ele vai e faz o que eu tô mostrando aqui na imagem. Pinga anti-RH no sangue humano, tá? E percebe o seguinte, que 85% das amostras de sangue em que ele havia pingado anti-RH tinham aglutinado. E 15% não aglutinaram aí na presença do soro anti-RH. O que ele conclui? Ele falou assim, olha, os indivíduos que são chamados aí, ou vamos dizer, os indivíduos em que as hemácias aglutinaram em presença de anti-RH, são chamados de indivíduos positivos. Quer dizer o que, galera? Que eles, da mesma forma que o macaco, possuem esse fator chamado de fator RH nas hemácias. Então, quer dizer, 85% das pessoas têm na sua hemácia a mesma proteína que o macaco também tem. E as pessoas em que o sangue não aglutinou, que deu um total aí de 15% das amostras, ele chamou de RH negativo, quer dizer o quê? Que essas pessoas não têm esse fator nas hemácias. Então, pessoal, para o RH funciona dessa maneira. Ou a pessoa tem o fator RH nas hemácias, ela vai ser chamada de positiva, ou ela não tem esse fator nas hemácias, ela vai ser chamada de negativa. Então, olha como é diferente o mecanismo em relação ao sistema BO. Né? No sistema BO você tinha 4 possibilidades de combinações das proteínas sanguíneas. No sistema RH é mais simples. Ou você tem essa proteína na sua hemácia, ou você não tem. Tudo bem? Agora, o sistema RH, pessoal, ele foi aí descoberto e ele foi um sistema, pessoal, que ao longo do estudo foi descoberto que ele também gerava, olha aí, ó,
uma reação de incompatibilidade entre os indivíduos, ou seja, ele podia dar problema numa transfusão de sangue. Então era mais um sistema que você deveria, toda vez que for fazer uma transfusão de sangue, observar. Como é que funciona esse sistema para transfusão de sangue? Ele também é muito mais simples do que o ABO. Funciona da seguinte maneira: indivíduos que são positivos podem receber sangue de positivos e de negativos. Indivíduos que são negativos só podem receber sangue de negativos, mas doam sangue para os positivos e para os negativos. Então, pessoal, o indivíduo negativo, ele seria o doador universal, né? Ele pode doar tanto para o positivo quanto para o negativo. E aí, pessoal, em cima dessa categorização do sistema BO junto com o sistema RH, é que se criou. Galera, então a herança genética do sistema RH, ela é uma herança genética bem simples, ela é uma herança genética de dominância completa. Então, aquele caso em que eu vou ter dois genes alelos determinando dois fenótipos distintos. Então, olha aqui, ó. Os alelos são o alelo Rzão e o alelo Rzinho. A interação deles é que vai determinar como é que funciona os fenótipos e os genótipos para essa herança. Galera, para essa herança nós temos aí, então, ó, dois fenótipos, ou o indivíduo é RH positivo, ou ele é RH negativo. E aí, para cada um desses fenótipos, olha aí, ó, quem é positivo é dominante, então, olha aí, Rzão, Rzão, ou Rzão. Galera, eu vou falar aqui um pouquinho, na realidade eu vou falar de uma doença, né, que é ligada aí a uma incompatibilidade do fator RH. Só que, pessoal, vocês têm que ter, primeiro, antes de eu explicar sobre a doença, um olhar um pouquinho diferente do sistema RH quando você compara ele com o sistema ABO. Por exemplo, galera, quando eu falei para vocês do sistema ABO, eu falei para vocês que as pessoas nasciam com uma proteína na hemácia e com uma proteína no plasma. Eu chamei lá as proteínas da hemácia de aglutinogênios, que era a proteína A ou aglutinogênio A e a proteína B ou aglutinogênio B. E falei também de proteínas que estavam no plasma, o anti-A e o anti-B, que eram as aglutininas. Então, pessoal, para o sistema RH, a gente não tem essas proteínas do plasma. Você só nasce geneticamente com as proteínas na membrana das hemácias. E o que acontece? Pessoas que são negativas, né, elas não têm esse fator nas hemácias. Ou seja, pessoal, para o corpo dela, esse fator não existe, que é o que eu expliquei para vocês quando eu falei do sangue do macaco entrar no corpo do coelho. O corpo do coelho não entende um fator sanguíneo presente no macaco e encara isso como um corpo estranho e resolve atacar. A pessoa que é RH negativo, galera, ela é igual o coelho. Ela não compreende, o corpo dela não entende esse fator do sangue humano, o fator RH, como sendo um fator normal. Então, o que acontece? Uma pessoa que é RH negativo, ela não nasce produzindo, por exemplo, um anti-RH. Como acontece com quem é A, né? A pessoa do tipo A, ela nasce geneticamente com anti-B. A pessoa do tipo B nasce geneticamente com anti-A. A pessoa do tipo O nasce geneticamente com anti-A e com anti-B. Então, pessoal, isso é um fator genético. Agora, para o sistema RH, é um pouquinho diferente. A pessoa que é RH negativo, ela só vai produzir um anti-RH se ela entrar em contato com sangue positivo. E eu vou falar de uma doença que está ligado exatamente a esse fenômeno de uma pessoa que é RH negativo entrar em contato com sangue positivo e produzir uma substância chamada de anti-RH, que na realidade é um anticorpo, e isso pode causar um problema sério, uma doença bem grave, que é essa doença que eu estou colocando aí na tela para vocês, a doença hemolítica do recém-nascido, ou DHRN. Como é que funciona essa doença? Galera, primeiro que o nome já te ajuda, ela é uma doença do recém-nascido, então ela é uma doença que vai afetar
o bebê, vai afetar a criança que acaba de nascer, tá? Isso se ela nascer, porque muitas vezes essa doença, se não for tratada, ela pode causar aí a morte do feto, tá? Ela se torna uma doença bem grave e ela é promovida por uma incompatibilidade entre o fator RH da mãe e do bebê. Então eu vou explicar para vocês, galera, como é que funciona o mecanismo da doença aí hemolítica do recém-nascido. Então, galera, ela tá ligada, como eu coloquei na tela aí para vocês, então o sistema RH da mãe e do feto ou do bebê vai ter aí uma incompatibilidade. E como é que funciona isso? Galera, essa doença, ela para acontecer, ela tem um mecanismo específico, não é qualquer pessoa ou qualquer, vou até colocar já desse jeito, qualquer mulher que pode ter um bebê com essa doença. Por quê, galera? Porque essa doença está ligada a uma incompatibilidade. Pessoas ou mulheres que são RH positivo nunca vão gerar um filho ou um bebê com essa doença. Então essa doença, pessoal, vai ter um mecanismo específico ligado a mulheres RH negativo. Então, meninas, vocês aí que são RH negativo, vocês vão perceber que durante a sua gestação, o médico vai comentar algumas coisas com vocês sobre esse mecanismo. Eu vou explicar, depois eu volto a falar sobre isso, como é que funciona para uma grávida quando ela tem aí o processo de poder gerar uma criança com a doença hemolítica do recém-nascido, ou como eu vou tratar agora, DHRN, que fica mais curto e mais fácil para a gente trabalhar. Olha aí, galera, então a doença funciona da seguinte maneira. Então eu vou ter que ter uma mãe RH negativo, obrigatoriamente, galera, isso é uma regra, tá? Então só pode gerar um filho com essa doença mulheres que são RH negativo. E obrigatoriamente, galera, essa mulher tem que casar com um homem positivo. Depois, ao final da explicação, eu conto por que isso tem que ser obrigatório. Não esqueçam que eu vou voltar a falar sobre isso. Galera, esse casal é um casal que provavelmente não vai buscar nenhum tipo de ajuda ou acompanhamento médico, porque essa doença hoje em dia só se manifesta realmente em pessoas que vão ter uma gestação sem nenhum tipo de acompanhamento médico. Então vamos considerar que esse casal que eu vou contar aqui na história, ele é um casal que não tem aí esses recursos para ter um acompanhamento médico adequado. Então esse casal casou e resolveu, pessoal, ter um filho. Essa mulher, então, ela é engravida, e quando ela é engravida, galera, ela é engravida de um bebê ou de uma criança, de um primeiro filho, e esse primeiro filho é RH positivo. Galera, essa mulher, ela nunca recebeu uma transfusão de sangue errado, ela nunca tinha tido nenhum outro filho, então essa mulher, pessoal, ela não tinha no corpo dela, fica muito claro isso pra vocês agora, o anti-RH produzido ainda no corpo dela. Por quê? Porque ela nunca tinha tido contato com sangue RH positivo. Essa gestação se desenvolve, a mulher vai para o momento lá do trabalho de parto, e aí é que vem o grande problema. Galera, durante o parto, tá? Um pouquinho de sangue, olha aqui, ó, que está no cordão umbilical e na placenta da mãe, um pouco de sangue do bebê. O bebê, lembrem, ó, ele é positivo. Um pouquinho de sangue do bebê passa através da placenta e entra dentro do corpo da mãe. Pessoal, como a mãe é negativa e o bebê é positivo, isso vai desencadear um processo chamado de sensibilização, tá? E essa sensibilização que o primeiro filho provoca faz a mãe produzir um anti-RH. Galera, lembrem, o anti-RH, ele é um anticorpo e como qualquer anticorpo que você produz na sua vida, você armazena esse anticorpo na sua chamada memória imunológica. Então, a próxima vez que o corpo da mãe detectar hemácias com o fator RH, o corpo da mãe, os glóbulos brancos da mãe vão atacar essas células. Tudo bem? Então, pessoal, a partir de agora, essa mulher tem no corpo dela memorizado e produzido esse anti-RH. Pessoal, esse primeiro filho nasceu normal, não aconteceu nada com ele, porque essa passagem do sangue só acontece pós-parto, ok? Então, o bebê, o primeiro filho, nasceu normal. Esse casal, então, como um casal saudável, resolve ter uma segunda gestação. Por acaso do destino, esse segundo filho, pessoal, também vem aí sendo RH
positivo. E aí, nessa segunda gestação, é que vem o grande problema aí para essa criança. Galera, durante a gestação, a mãe passa anticorpos para o bebê como uma forma de proteção para esse bebê. O bebê não tem como se defender ainda, o sistema imunológico dele está em formação, então é a mãe que protege o bebê de qualquer agente estranho. E como a mãe não seleciona os anticorpos que ela manda, essa mãe, aqueles anticorpos lá chamados de anti-RH, são passados pela placenta para esse segundo filho. E aí, pessoal, dentro do corpo desse bebê, começa a acontecer um processo de aglutinação, uma sensibilização muito forte, galera. E esses anticorpos dentro do corpo do bebê vão provocar nele a DHRN. Então, o segundo filho é que vai manifestar essa doença. Logo, você me pergunta, você fala assim, beleza, professor, em que vai acontecer com esse bebê? Pessoal, esse bebê vai ter uma destruição de hemácias muito intensa, ele vai começar a ter casos de anemia severa, vai produzir um pigmento tóxico chamado de bilirrubina, que é gerado pela destruição das hemácias, e isso, pessoal, vai fazer com que esse bebê acumule esse produto. Essa doença pode dar retardo mental, pode causar cegueira e pode chegar a levar aí o bebê à morte, caso ela não seja aí tratada imediatamente. Se acontecer um caso como desse casal, o bebê vai ter que passar por um processo de transfusão sanguínea total do sangue do corpo, vai ter que ser retirado todo o sangue do corpo do bebê e ser colocado um sangue O negativo nele, tudo bem? Então, pessoal, no caso de um casal que não recebe a orientação adequada, pode acontecer. Agora, para pessoas, vamos falar da nossa realidade aqui em São Paulo, que vão fazer um acompanhamento médico. Pessoal, a mulher que tem essa situação descrita, ou o médico investiga isso quando a mulher está grávida. Então ele já pergunta para saber qual o tipo sanguíneo da mãe. Se ele percebe essa combinação aqui, pessoal, ó, mãe negativa, pai positivo, e por que eu estou falando isso? Ó, mãe negativa é Rzinho, é Rzinho. Por que o pai tem que ser positivo? Porque se o pai não for positivo, nunca nasceria um filho positivo. E aí, mãe negativa, filho negativo, a doença não se manifesta. A doença só se manifesta. E galera, para finalizar o capítulo 44, o livro traz um conceito aí legal, que é legal que vocês já conheçam, que é a pleiotropia. Pessoal, a pleiotropia é um mecanismo em que um par de genes acaba gerando mais do que uma característica, ou seja, vários fenótipos são manifestados por apenas um par de genes. Por quê, pessoal? Porque isso acaba contrariando um pouquinho, aquela ideia inicial do Mendel de que eu teria que ter, para um par de genes, uma característica só. E galera, a pleiotropia vem mostrar para nós que isso nem sempre é válido. Não está errado o que Mendel falou, mas não encarem como uma regra única. Às vezes, um par de genes realmente vai determinar apenas uma característica, mas às vezes um par de genes manifesta mais de uma. E como exemplo, galera, eu trouxe aí 3 doenças, ó, o albinismo, a fenilcetonúria e a anemia falciforme, que são 3 doenças hereditárias que são provocadas por genes pleiotrópicos. Olha aqui, ó. O albinismo, por exemplo, galera, qual é a nossa ideia? Que o albino só tem pele clara, olho claro e tudo que precisaria de pigmentação com melanina ele não tem. E galera, não é só isso, tá? O gene que provoca essa falta de pigmentação no corpo também provoca sérios problemas de visão no paciente albino. Então, muitas vezes o albino nasce estrábico, o albino nasce com hipermetropia, astigmatismo, sérios problemas de visão. Tá? Então, pessoal, quer dizer o quê? O gene que provoca essa falta de pigmentação também provoca problemas na formação ocular do indivíduo. Então, isso mostra um efeito duplo de um par de genes. Outra doença que eu trouxe para mostrar para vocês é a anemia falciforme. A anemia falciforme, galera... Então, galerinha, a gente aqui finaliza a nossa aula. Espero que vocês tenham gostado. Façam os exercícios indicados no seu cronograma semanal. Dá um like no meu vídeo para ajudar aí. Beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus. Valeu!